2015, durante a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, ao observar que as projeções econômicas, sociais e ambientais para os próximos anos poderiam impactar negativamente as gerações futuras, a Organização das Nações Unidas reuniu seus 193 países para propor diversos objetivos de desenvolvimento sustentável a serem alcançados até 2030. Foram criados 17 projetos que consistem em uma tentativa de desacelerar o aquecimento global e promover a igualdade. Quando refletimos sobre alguns desses planos, como energia renovável, cidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, proteção da vida na água e da vida terrestre, destaca-se um ponto que impacta diversas metas de 2030: o lixo. O descarte de resíduos é um assunto que vem ganhando cada vez mais atenção global, visto que a expectativa do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente é que até o ano de 2025 a produção de lixo aumente em até 70%. Nesse contexto, no ano de 2018, a União Europeia convoca uma reunião para discutir tanto o descarte de lixo como propostas para a redução de sua produção, além de problemas como a questão financeira dos países em crise, a conscientização da população e a transparência de dados. Você, delegado, deve contribuir para a alteração desse cenário adverso, com o objetivo de criar um sistema de lixo sustentável para a União Europeia e proteger o futuro do planeta e do ser humano. 10 anos após sua efetivação, começa a ruir o projeto de governo ditatorial. Já leva 5 anos após a reabertura política brasileira e ressoam por toda a nação protestos que, consistente e obstinadamente, clamam pela liberdade democrática. Categóricas, as reivindicações sustentam-se na premissa que vem a ser o lema do discurso antigoverno: anistia ampla, geral e restrita. O projeto de abertura lenta, gradual e segura, iniciado pelo governo de Geisel e atualmente sob comando de Figueiredo, enfrenta expressiva oposição popular. Diversos setores da sociedade civil se mobilizaram para pressionar as autoridades e demandar a revogação das cassações de mandatos, das determinações de aposentadoria compulsória e das suspensões de direitos políticos. Na atuação dos comitês brasileiros pela anistia em prol do reestabelecimento da ordem democrática, destaca-se, entretanto, uma exigência: a anistia deve ser ampla a todos os presos e perseguidos políticos, mas não extensiva aos agentes da repressão. O governo, por outro lado, apresenta uma proposta de anistia na qual somente não se incluem os chamados terroristas, que seriam condenados de forma definitiva. É exatamente na divergência sobre a abrangência do perdão político que reside o grande impasse a ser solucionado pelos senhores delegados da Comissão Mista sobre Anistia. Reúnem-se no Congresso Nacional os deputados e senadores sobre quem recai tão crucial decisão, que tem o potencial de determinar que curso tomará a reabertura do país. A pressão sobre o debate, já elevada, tende somente a crescer. A sociedade civil realiza insistentes manifestações, os discursos no plenário são acalorados e os próprios presos políticos já completam 3 semanas em greve de fome. Cabe a você, delegado, decidir o futuro da nação brasileira. United States, 1965. Police brutality, structural racism, urban collapse, and white flight. Faced with that reality, the Black and Latino communities were at unease, spawning riots in major US cities, including Los Angeles, Chicago, and Newark. It wasn't a hot down in 1967, however, that one of the bloodiest race riots started. A police raid on an illegal bar fueled 5 days of looting and protests. During the intense heat wave that struck Michigan, the long hot summer of 1967 marked US history with confrontations between black residents and the Detroit Police Department. President Lyndon B. Johnson sent in the United States Army's 101st Airborne Division. The result was 43 deaths, 1,189 injuries, over 7,200 arrests, and more than 2,000 buildings destroyed. For those reasons, President Johnson appointed the National Advisory Commission on Civil Disorders on July 28, 1967, while the rioting was still underway in Detroit, Michigan. It is your duty, delegate, to investigate the causes of the race riots and to provide recommendations for the future. A organização econômica, social e política atual baseia-se em uma estrutura patriarcal construída ao longo dos anos, responsável por estabelecer uma relação de dominação em que homens assumem posições de poder e mulheres são submetidas a eles. As mulheres atribuíam-se as tarefas domésticas e os cuidados maternos e, até começarem a lutar por seus direitos, eram proibidas de trabalhar, ter acesso à educação e participar da política, tanto no que diz respeito ao voto quanto no que tange a sua candidatura. Durante a segunda metade do século XIX na Europa, as mulheres passaram a se organizar e a se manifestar, reivindicando direitos como educação, propriedade e divórcio, além do direito ao voto, que se tornou a marca do movimento. O país que protagonizou a onda feminista dos séculos XIX e XX foi a Inglaterra. Lá, era muito comum que as manifestações acabassem com atos de violência, praticados pelas próprias manifestantes. Inúmeras mulheres de diversas partes do mundo se inspiraram nessas manifestantes britânicas, tendo incorporado atos violentos em seus protestos, como a queima e quebra de edifícios, de fábricas e de monumentos públicos. Na época, diversas mulheres foram presas numa tentativa do governo de acabar com esses protestos. Diante de tal situação,
A Liga das Nações convoca uma reunião a fim de discutir a questão do sufrágio feminino no mundo e buscar formas de combater a violência nos protestos. Logo, tendo em mente as consequências de mudanças estruturais que cercam o tema, cabe a você, delegado, decidir, de maneira diplomática, o futuro das mulheres na política e na sociedade. Janeiro de 1919. O Exército Vermelho, socialistas revolucionários e o Movimento Branco, multifacetada resistência aos bolcheviques, travam há um ano uma guerra civil que vem destruindo a Rússia, deixando um rastro de fome, destruição e sofrimento por onde passa. Como dito pelo primeiro-ministro britânico David Lloyd George, a Rússia é uma selva, na qual ninguém consegue dizer o que acontece poucas jardas à sua frente. Nesse cenário caótico, o polarizante combate se desenrola. Desde o início do século XX, a tensão política vinha se acumulando, com grupos de camponeses reivindicando direitos e trabalhadores se organizando pelo fim da repressão czarista. Durante a Grande Guerra, os níveis de inquietação social transformaram o Império Russo em um barril de pólvora. A revolução estava prestes a estourar. Em fevereiro de 1917, greves populares, sem precedentes, forçaram a abdicação do Tsar Nicolau II e levaram à instalação do governo provisório. Considerado ineficiente, o governo em questão não cumpriu a principal reivindicação: retirar a Rússia da Grande Guerra. Em outubro do mesmo ano, bolcheviques tomaram o governo como uma revolução e deram poder aos sovietes, associações de trabalhadores locais. Essa insurreição foi rejeitada por grande parte da população, incluindo monarquistas, liberais, socialistas democráticos e anarquistas. Com isso, iniciou-se uma guerra fratricida, que vem destruindo a Rússia por dentro. Os bolcheviques, controlando o coração industrial da Rússia, pretendem consolidar e espalhar a revolução, enquanto o movimento branco apresenta diversas motivações com um claro objetivo final: acabar com o bolchevismo no país. Nessa guerra civil caótica e destrutiva, um lado só sairá vencedor caso o outro seja completamente aniquilado. A organização militar é, portanto, essencial para a vitória. Reportar, registrar, denunciar, divulgar. Tais atribuições do jornalismo são essenciais na formação do vínculo entre os fatos e o público. Tendo esse fim, a agência de comunicação é uma peça-chave para a investigação e apuração de notícias. Acima de qualquer empecilho se funda o compromisso com a realidade e com o fim da ignorância. Então, delegado, não poupe a tinta da caneta ou a memória do computador e faça seu trabalho uma ponte para um mundo mais bem informado, repleto de pessoas capazes de fazer suas próprias escolhas. Tenham um bom trabalho, jornalistas.